Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje o tema aqui vai estar quente, hein? A gente vai falar da restituição, da possibilidade, de restituição de PIS e COFINS sobre cigarros, né? Vamos entender bem essa questão. Vamos comentar sobre os fundamentos jurídicos, né? Para essa restituição, mais essa possibilidade de recuperação de créditos. Vamos entender como pensa a PGFN, como pensa a Receita Federal, como está pensando o Judiciário em algumas decisões recentes que a gente viu aí, e por que é importante a gente assegurar esse direito aí do nosso cliente e oferecer mais essa possibilidade para todos os comerciantes, né, que trabalham com venda varejo de cigarro. Eu vou chamar aqui, né, para me ajudar nesse tema e para debater com a gente, o professor Elcio Guiotto, que entende bastante desse assunto e que vai nos ajudar aí a explorar essa questão. Vamos ver se ele já está por aqui. Boa noite, professor. Como é que vai? E aí, tudo bem? Tudo bom, é você? Tudo, graças a Deus. Estamos aí na Então luta. tá jóia. Tudo jóia. Bom, vamos lá. A gente já começa quente essa noite, né, Elcio? Sim, sim. Já Já tem novidade no começamos. mercado, muita gente já falando muita coisa por aí, né? Sim, sim. Todo mundo achando que já acabou a oportunidade. Não é bem assim, né? Não, não, não. Nós vamos tentar tratar desse assunto aí. Acho que deixar para o pessoal que, na verdade, a oportunidade existe e quanto antes nós nos anteciparmos, né, a gente sempre assegura aí o direito de recuperar os últimos 60 meses e daqui para frente também, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Assim, bom, vamos lá. Ô Elcio, eu sempre gosto de começar essas conversas traçando uma linha do tempo, né, fazendo um histórico, né, do que motivou essa discussão, de como que essa oportunidade de recuperação de crédito surgiu. Então vamos traçar aqui uma cronologia do que aconteceu, né? A gente Uhum. teve em junho de 2020 o julgamento final do recurso extraordinário. O número dele é o 596832, do Rio de Janeiro, onde um varejista de combustível questionava que o PIS e COFINS recolhidos, né, por substituição tributária, naquela época o combustível, na época que ele entrou com essa ação, né, o combustível era sujeito ao regime de substituição tributária. Depois ele mudou para monofásico, enfim, depois a gente pode até abordar melhor essa questão. Mas na época ele entrou questionando sobre o recolhimento de PIS e COFINS maior. Por quê? Porque na época foi... eu estou até com um artigo aqui. A base presumida, o que acontece? No regime de substituição tributária, né, a base presumida para recolhimento do PIS e COFINS na época era o valor de venda da refinaria multiplicado por 4. Uhum. Então, sobre esse valor, se recolhia o PIS e COFINS. E o preço da bomba para o consumidor final, na verdade, não refletia esse valor de jeito nenhum, né? E aí o STF, analisando essa questão, ele julgou basicamente algumas premissas, né? A principal delas é que não pode haver enriquecimento ilícito, né, quando a gente fala de tributação, nem por parte do contribuinte, nem por parte do Estado. Ora, se houve uma presunção da base de cálculo do PIS e COFINS, né, por substituição tributária a ser cobrada na refinaria, e essa presunção não se concretizou na venda ao consumidor final, o Estado não pode ficar com um valor maior que o devido, por uma sistemática de tributação, simplesmente. Se houve, na verdade, uma base real menor do que aquela que foi utilizada para cálculo do PIS e COFINS, o contribuinte tem direito de ser ressarcido daquele valor. Não é isso? Isso, perfeito. Isso mesmo. Na verdade, o que está acontecendo aqui, acho que se a gente fizer uma analogia até em relação ao ICMS-ST, grande parte dos estados já aderiram ano passado, né, à questão do regime optativo de tributação. Então é para cortar mesmo Perfeito. essa questão de que, olha, se eu tenho uma venda por uma base calculada por substituição tributária, que é o caso do ICMS, como é o caso do PIS/COFINS,
por uma margem de valor agregado ou por um coeficiente multiplicador, que é o caso do PiscoFins, eu não posso ter lá na frente um prejuízo tanto para o varejista quanto para o consumidor final, que é o que acaba acontecendo na prática. Os estados antecipando toda essa discussão que vem acontecendo há muito tempo, então o cara vai lá, revende um produto, o preço de revenda dele é inferior ao praticado como base lá para o industrial, até ele recuperar esse valor, é uma burocracia, uma dificuldade imensa. Então, os estados já estão cortando isso com a opção do ROT. Mas, no caso do cigarro, o que aconteceu é uma situação que vem perdurando há mais de 20 anos e a base presumida ela é sempre inferior à base... a base efetiva ela é sempre inferior à base que foi utilizada lá na indústria. E nunca se discutiu isso. Então, agora, a partir dessa decisão recente, é que todo mundo... começou a correr atrás e falou, peraí, tem uma oportunidade na mesa, e aí começam as questões, como operacionalizar, como que eu faço para levantar os valores, e é isso que a gente vai tentar aqui passar para o pessoal de uma maneira clara, que fique bem transparente aqui as possibilidades de operacionalizar o trabalho. Então, vamos continuar com esse julgamento aqui. Então, o que aconteceu? Finalizado esse julgamento, ele foi julgado com repercussão geral, né? Significa aí que o STF analisou o mérito da questão e a decisão dessa análise, né, ela vai ser aplicada posteriormente, né, em todas as instâncias inferiores, não é isso? E ela fixou a seguinte tese. A tese é a seguinte, que o STF fixou, olha só. É devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e para a COFINS recolhidas a mais no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Né? Então foi isso. E aí, gente, o que aconteceu na questão do cigarro? Esse julgamento foi, na verdade, referente a combustíveis, não tem nada a ver com cigarro. Mas aí, o que aconteceu depois? Veio uma nota, COSIT Sutri da Receita Federal, número 446, né, que ela foi questionada sobre isso, e ela falou o seguinte, ela falou, olha só, ela reconheceu que com base no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, e tendo em vista a substituição tributária, que a substituição tributária ainda é atualmente aplicada no âmbito do PIS e COFINS em alguns outros segmentos econômicos, aí que entrou o negócio, que ela reconheceu. Sim. Que a substituição tributária, como ela ainda é aplicada a motocicletas, a cigarros e a Zona Franca de Manaus, né, essa decisão se aplica com repercussão para esses segmentos também. Então, a Receita acabou reconhecendo que essa decisão, no mérito dela, ela se aplica também a motocicletas, a cigarro e a Zona Franca de Manaus. Né? Então, acabou que o cigarro pegou carona com essa decisão referente a combustíveis. E, posteriormente, né, no ano passado, veio um parecer da PGFN dispensando, né, a Procuradoria de contestar e recorrer sobre esse tema aí. Né, tamanho que já foi julgado, então ela não vai recorrer nem contestar mais. Né? Ela fala, antes exposto, considerando a pacificação da jurisprudência da STF, a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a hipótese ora apreciada se enquadra na previsão de dispensa, apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de recurso, bem como a desistência do já interposto, em tema definido em sentido desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de julgamentos e casos repetitivos. Então, ela incluiu esse tema na lista de assuntos que ela não vai mais recorrer. Tá certo? Então, a gente tem todos os elementos aí. A gente tem uma decisão definitiva do STF, a gente tem um parecer favorável da Receita Federal e a gente tem um parecer da PGFN falando que não vai mais recorrer sobre o tema. Né? Então, com base nisso aí, todo mundo, que nem você falou, iniciou uma corrida, né, para pegar e oferecer essa oportunidade aí para os clientes. Né? E essa polêmica que está tendo aí, o Elcio, desse julgamento recente do TRF4, o pessoal deve estar curioso para saber sobre isso. Vamos comentar um pouquinho. Bom, na verdade, teve uma decisão aí semana passada, né, do TRF4, falando sobre a legitimidade de quem teria a legitimidade de restituir esses valores. Esse é um assunto que já teve uma discussão muito parecida
no caso do CMS-ST, e acabou ficando definido que os varejistas, né, têm a legitimidade de recuperar. Eu vejo que isso é uma forma da Receita realmente criar algum empecilho, porque ela está na dela, né? Se daqui para frente todo mundo achar que a decisão TRF4 acabou com a operação, acabou com a oportunidade, ninguém mais vai fazer os pedidos, ninguém mais vai fazer o levantamento dos valores, e com isso a Receita vai continuar arrecadando de forma indevida. Então, assim, é uma decisão apartada, uma decisão isolada, que não é uma decisão definitiva, ou seja, cabe recurso. E eu, particularmente, acho que a nossa vida de consultor tributário não muda nada. O trabalho continua Também acho que não muda nada. passível de ser realizado. É claro que fica aí um alerta, então eu acho que é muito válido comentar essa decisão com os clientes. Só que aquela linha que a gente já vem adotando, que a gente já conversou, que é uma linha conservadora, de fazer todo o trabalho, não fazer nenhum tipo de compensação e aguardar o pagamento dos valores, para essa linha de entendimento, essa linha de padronização do trabalho, não muda nada. Então, eu acredito que essa decisão é uma decisão isolada, mas para todos os fins nada muda, acho que a demanda continua e a gente tem aí oportunidade. É claro que agora levantando essa consideração, vamos dizer assim, para os clientes. Porque aí, legal. Só para complementar, tem mais um ponto que é o seguinte: se a gente pensar pela lógica, eu como varejista, quando compro o cigarro da indústria, vou imaginar que não passou pelo atacadista, mas eu comprei direto da indústria, né, não veio através de uma distribuidora, nada disso, eu tive esse PIS e COFINS dentro do meu custo, né, de aquisição. Então, não faz sentido eu deixar esse valor na mesa e o consumidor final também não vai fazer nenhum tipo de ressarcimento, né? Não seria nem devido para ele. Então, eu acredito que nada tenha mudado até que, né, venha alguma coisa mais definitiva. Por enquanto, a oportunidade continua. Pelo menos esse é o meu entendimento nesse momento. Não, eu compartilho também, acredito que a gente como tributarista, gente, a gente como profissional da área tributária, nós temos que brigar até o fim pelos direitos, né? Numa questão dessa aí que já está com tantos elementos favoráveis ao contribuinte, imagina se fosse assim na questão da exclusão do ICMS à base do PIS e da COFINS. Né? Quem deixa para entrar com a ação no último momento, depois de tudo definido, você viu que acabou perdendo todas as oportunidades. Né? Perdeu a recuperação do passado, deixou prescrever um monte de coisa para o cliente, ao passo que aqueles que vamos dizer assim, entraram com o pedido no momento adequado, eles conseguiram assegurar um bom período de crédito. Você mesmo estava comentando outro dia que você fez aí um levantamento aí lá dos idos de 2000 para cá, né? Na verdade, estou fazendo, finalizei hoje, de 2003 em diante. Então, assim, para você ter uma noção, de 2003 dá 202% de Selic. Olha só, não é isso que eu estou falando. Imagina se a pessoa deixa para entrar depois de 2017. Essa empresa ia perder 14 anos de crédito. 14 anos de crédito, olha só. Assim, não é o assunto, mas já comentando, olha que engraçado, né? Quando a gente discutiu, o cliente falou, não, nós não temos documentação do passado, o que a gente tem é de 2011 em diante. Esquece o passado. E eu falei, não, cara, o passado dá um valor gigantesco, porque só de atualização triplica o valor. Bom, o que aconteceu? Nós batemos o pé, os caras, não, vamos tentar, conseguimos levantar a documentação, pegamos o DAPOM na Receita e tudo mais. Só esse período de 3 a 2011 está dando quase 17 milhões. Que estaria perdido. Olha só. Só de atualização. Estaria perdido. Estaria perdido, porque na cabeça deles, não, isso vai ser difícil de levantar. Foi difícil, mas deu certo. E o prêmio é para os dois, né? O prêmio é para a empresa e o prêmio é para quem presta serviço, né? No final das contas, né? Obviamente. Assim, essa é uma outra questão que todo mundo fica vendendo sonhos, né? Ah, não, você cobra 30% de honorário no trabalho, esquece. Tem tipo de trabalho que é honorário fixo e não tem como. Você pega grandes empresas, os caras estão, né, vacinados, eles sabem que qualquer linha de crédito ali é valor relevante
e muito dificilmente você consegue emplacar percentuais grandes. Esse é um trabalho que a gente acabou cobrando fixo. Né? Sabia que tinha valor considerável, é uma ação de um terceiro, então já tem êxito do terceiro, mas, pô, vale a pena porque é uma boa remuneração, né? Ah, claro que vale a pena. Então, vamos falar de procedimento, já que a gente já expôs aqui basicamente o que é a tese. A tese é muito lógica, né, gente? É igual do ICMS, tá? Sim. É a mesma sistemática do ICMS. Então, para quem está chegando agora, basicamente o que foi decidido é isso. Se a presunção da base de cálculo, né, que foi utilizada para calcular o PIS/COFINS e substituição tributária for maior do que a base de cálculo efetiva de venda do produto, essa diferença tem que ser restituída. Então é simples, é o que acontece hoje em dia nos estados, né, que nem você já explicou. É algo, inclusive, que é o procedimento administrativo que os estados já reconhecem. A sistemática é a mesma, só muda, na verdade, de ICMS para PIS/COFINS, não é isso? Isso mesmo. Ok, então. Na verdade, sim. Ultrapassar. Vamos explicar um pouquinho do começo, né, do cálculo e tudo, né? Vamos lá. Porque, na verdade, o que acontece? O conceito é que a indústria ela tem que recolher. Aí acho que é bom a gente entrar no mérito também da substituição e monofásico, né? Que são formas de tributação muito parecidas, né? Sistemática muito parecidas, mas existem diferenças entre as duas. A grande diferença que eu vejo é, quando a gente fala de substituição tributária, a gente sempre fala que as alíquotas são cumulativas. Então, quando a gente fala de monofásico, os monofásicos são aqueles produtos das leis específicas lá do artigo 2º, parágrafo 2º da lei, né? 10.833 e 10.637, com alíquotas majoradas, com alíquotas superiores. A substituição tributária para PIS/COFINS é sempre 3,65. Então, aí vem o grande ponto de partida para a discussão da recuperação. Por quê? Porque a indústria, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar a base que deve ser praticada pelo varejista, ou seja, se a gente vê na prática, toda vez que a gente for numa loja de conveniência, a gente vai ver a plaquinha com os preços do cigarro. Esse preço é tabelado e o varejista não pode aplicar um preço superior a esse. Lá na indústria, o que a indústria tem que fazer? Ela tem que pegar esse preço e multiplicar para o PIS e para a COFINS 3,42 e 2,9169, que são os fatores de multiplicação da base. Ou seja, então peraí, só para bem superior. Então, só para o pessoal entendendo, então. Então, olha só o absurdo que acontece. Você, na verdade, olha só, a base de cálculo, na verdade, na substituição tributária é o preço de venda. Tá certo? Essa que você recolhe antecipado é uma presunção, é só uma presunção, não é definitiva. Né? Ela é sujeita a ajuste. Beleza. Tá. Olha que absurdo. Você pega o preço de varejo, que é tabelado no cigarro, multiplica por 3,42 para o PIS e 2,9169 para a COFINS. Ou seja, já está expresso na lei que assim, a presunção da base de cálculo do PIS e da COFINS é notoriamente maior do que o preço de venda. Ele já está falando. A do PIS é 3,42 vezes o valor do preço de venda. Então, você multiplica o PIS devido por 3,42, que foi pago a mais, e a COFINS por quase 3, 2,9169. Então, está na cara, está na lei que a coisa é feita dessa forma. E o que o Elcio está falando aí é o seguinte, é que o preço do cigarro no varejo é tabelado. Então, não tem dúvida sobre o preço que é vendido. Assim, o comerciante tem que vender naquele preço, que é o preço de tabela. Então, não tem dúvida se ele vai vender mais barato, se ele vai vender mais caro, como acontece em outras mercadorias. Nesse caso, o preço é tabelado. Então, é patente a inconstitucionalidade. Sim. Assim, tomando o gancho que você falou, não tem caso em que o preço praticado pelo varejo vai ser menor do que o utilizado como base na indústria. Essa hipótese está, assim, não existe. É diferente de você fazer qualquer outro tipo de trabalho tributário falando assim, não, eu preciso ver se o preço praticado foi ou não inferior. Nesse caso não tem jeito. A própria regra exige que seja o preço sugerido pelo industrial e o varejista ele não pode praticar outro. Ou seja, a gente o que você falou diante de uma situação de 20 e poucos anos, o consumidor final, e tanto o varejista como o consumidor, que no final sempre leva o prejuízo, pagando PIS/COFINS aí bem maiores do que o devido, e não tem muito o que discutir, né?
Essa é a operação em si, não tem outra forma de operar que não seja essa. O varejo precisa praticar aqueles preços tabelados, né? Exatamente. Então, vamos explicar para o pessoal como é que é feito esse cálculo. Como é que você calcula o crédito, então, Elcio? Alô? Elcio está por aí? Será que caiu ele lá, gente? Acho que eu perdi o sinal dele, hein? Vamos ver se eu chamo ele de novo aqui, pessoal. Só um momentinho. Acho que caiu lá. Aí, beleza. Estamos de volta. Aqui. Tá joia. Voltou. Vamos lá. Eu estava falando com você o seguinte. Dá uma ideia para o pessoal aí como é que é feito o cálculo, qual que é a metodologia que a gente usa aí para chegar no valor do crédito. Tá. Na verdade, a metodologia a gente precisa pegar o preço praticado no varejo, então, o preço que o varejista vendeu, revendeu esse cigarro, e comparar com a base que foi utilizada lá na indústria. Então, do ponto de vista prático, não é um trabalho complexo de se fazer. O problema é você buscar as documentações. Então, nesse caso, o que a gente vai precisar? As informações de FD contribuições e os XMLs de notas fiscais de saída. E com base nisso, a gente consegue comprovar que o preço praticado pelo varejista foi inferior ao preço efetivamente utilizado como base de cálculo lá na indústria. Esse é o papai e mamãe, vamos dizer assim, da realização do trabalho. E aí, qual que é o outro procedimento? É fazer os pedidos de restituição, né? Ressarcimento e restituição. Como a gente não tem ainda uma previsão e não tem como operacionalizar isso dentro do programa, inclusive esse é um assunto que a gente está pesquisando e está tentando buscar mais informações, até em contato com as receitas, para ver se a gente consegue, de alguma forma, uma definição realmente, mas se a gente fizer os testes dentro do Perdicomp 6.9 e também no Perdicomp Web, não tem como operacionalizar isso dentro do Perdicomp. Aí a gente tem que ir para o pedido em papel, que é o anexo da IN 2055. E aí esse pedido seria um pedido de restituição. Esse seria um pedido de restituição. Qual que é o risco para o contribuinte fazer um pedido de restituição? Hoje em dia não tem mais risco, né? Então, se a gente pegar lá o artigo 74 da Lei 9.430, no passado, se não me falha a memória, até 2015, eu tinha uma previsão de multa isolada de 50% sobre os pedidos de ressarcimento e restituição não homologados. Isso também tinha a mesma previsão no parágrafo, se não me engano, nos parágrafos 15, 16 e 17. O pedido, essa multa para pedidos de ressarcimento ou restituição não homologados caiu, então essa previsão não existe mais, então a gente já está falando aí de um prazo de mais de 5 anos, então o risco é zero, diferente, por exemplo, de um pedido de compensação onde não tem uma compensação não homologada. Aí a gente continua tendo a multa isolada de 50%. Então o risco é zero. Então a ideia é fazer um trabalho, como a gente sempre recomenda, de forma conservadora, fazendo toda a apuração do cálculo e fazendo o pedido de restituição em papel, a princípio em papel. Se eventualmente algo mudar, a gente sempre vai comunicar a todo mundo sobre essa mudança, mas a princípio em papel. E aguardar. Na prática, a gente teria 365 dias para aguardar isso. Por quê? Porque essa é a jurisprudência que está formada, que é o tempo hábil que a Receita teria para avaliar os pedidos e fazer ou a restituição ou, eventualmente, indeferir. Se for indeferido, a gente tem a possibilidade de apresentar a manifestação de conformidade, porque vai vir um despacho decisório indeferindo. Passado esses 365 dias, não recebeu, você tem a possibilidade de ingressar com mandado de segurança. Então, assim, risco zero.
O ponto é, a cada mês que passa é um mês que a gente perde lá do passado, porque a gente só consegue voltar aos últimos 60 meses, né? E procedimento judicial? Se a pessoa optar por impetrar, por exemplo, um mandado de segurança. Então, eu particularmente acho que nesse caso eu não teria nem ato coator, né? Porque eu tenho a decisão, eu tenho a COSIT, eu tenho o parecer da PGFN, então eu não sei se é o caso de ingressar com alguma medida judicial. O ponto é, se eu fugir do MS, eu caio no risco da sucumbência, tá? Um outro ponto também importante esse é um trabalho que eu não tenho que fazer nenhum tipo de retificação de obrigação acessória. Então, assim, eu não tenho que voltar a retificar FD contribuições, DCTF, como é o caso dos trabalhos de exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. Acho que esses são os grandes pontos aí que a gente tem envolvido nesse trabalho de restituição aí do PIS e COFINS sobre o cigarro. Em relação vamos dizer assim. Então, na prática, Elcio, se a gente for trabalhar com essa restituição para um cliente nosso, a gente vai ter que expor essa situação e o procedimento seria eu pegar em termos de documentação os documentos fiscais, né, de venda que ele tem, para eu poder extrair de lá o que foi vendido de cigarro nesses últimos 5 anos, né, não é isso? Precisaria da FD Contribuições também, e entraria com um pedido com base no anexo 1 da IN 2055. Perfeito. Entro, protocolo e aguardo o deferimento. Isso expõe algum risco para o meu cliente? Zero. Não tem risco, isso é direito de petição. Não é isso? É um direito constitucional assegurado. Eu estou fazendo um direito de petição, estou pedindo para a Receita Federal, com base em argumentos fortíssimos aqui, inclusive com tema com repercussão geral, com parecer da PGFN, parecer da Receita, enfim, toda essa questão. Se houver, decisão da STF, enfim, se houver qualquer indeferimento ou negativa por parte da Receita, a gente tem os recursos administrativos cabíveis e, eventualmente, até judiciais cabíveis, mas é o que a gente tem visto que as empresas têm conseguido isso, não é? Sim, sim. Na verdade, assim, eu acho que é um trabalho para depois da decisão TRF4, que, na verdade, ele é o mais pró-fisco possível, né, nas decisões, eu acho que vale a pena uma menção aí num eventual relatório ou memorando para o cliente, né, falando dessa situação, mas que tem casos recentes de pagamentos. Então, a gente tem conhecimento de empresas que tiveram o valor creditado na conta. Então, não tem por que ficar de fora da oportunidade. Se lá na frente tudo mudar, aí avalia-se quais os caminhos que vão ter que ser percorridos. Mas, nesse momento, o risco do cliente é zero. O único risco que ele tem hoje, que eu vejo, é perder o último mês. A hora que a gente chegar em junho, ele perdeu maio. Né? Então, acho que esse é o único risco. Eu também acho. E o único risco para o profissional também é ficar pensando muito, o concorrente vai lá e vai pegar o cliente no lugar dele. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Procurando pelo em ovo aí. Não, veio uma decisão do 4, suspende os trabalhos. E aí o que acontece, gente, então, por exemplo, assim, com a exclusão do CMS, né? Todo mundo pois imagina quem suspendeu. Imagina, não, agora eu não sei, porque é base de cálculo CMS devido, base de cálculo CMS sacado, a gente não tem recolhido, enfim. Gente, quem ficou esperando esse negócio, aquilo que a gente comentou. Eu tenho aqui um caso no supermercado que a gente trabalha, que eles entraram uma semana antes da decisão de 2017 da STF, né, decisão de mérito deles. Cara, essa decisão deles entrarem, quer dizer, eles não podiam saber, mas uma semana depois foi julgado. Se eles demorassem 10 dias para entrar com esse processo, eles iam perder 5 anos de crédito de 2012 a 2017. É muito dinheiro na mesa, Então não vale a pena, gente. Assim, uma vez que o procedimento não traz risco para o seu cliente, eu também sou contra. O procedimento temerário, eu sou totalmente contra. Eu acho que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Mas a partir do momento em que você não expõe seu cliente a risco,
É o que você falou, o risco aí é prescrever, o risco é ele perder dinheiro, o risco é você. Tá? Então, marca o seu território, ingressa rapidamente com esses pedidos de restituição e aguarda, né, sem expor ninguém a risco. Entra com isso no seu mix de produtos de recuperação tributária. Isso. Não seja você a pessoa de um produto só, de uma oportunidade só. A recuperação tributária você tem que fazer um mix de oportunidades na esfera administrativa, de oportunidades na esfera judicial, de oportunidades com mais chances de êxito, com menos chances de êxito. Enfim, desde que você faça com responsabilidade, você vai fazer uma carteira. É como se fosse uma carteira de banco, né, que o gerente monta para você, uma carteira de investimento. Né? Você faz uma carteira ali. Tem determinados investimentos que você vai ter ganho mais a curto prazo, outros ganham mais a longo prazo, tem investimento com mais volatilidade, menos volatilidade, enfim. Mas tudo faz parte de uma carteira. Né? E eu acho que o profissional de recuperação de crédito tem que seguir mais ou menos a mesma linha. Ele tem que sentar com o cliente dele, ser muito transparente, como você falou, porque não adianta tentar iludir ou omitir informações. Eu acho que a transparência tem que ser total, mas tem que expor a coisa nesse sentido. Né? O empresário, como se fosse um investidor naquilo ali, sabendo que tem oportunidades que vão dar certo, outras que não vão dar certo, outras que vão dar mais parcialmente certo, umas mais longas, outras mais curtas, mas coloque isso no teu mix de recuperação. Depois que você formar uma carteira e começar a liquidar isso, cara, aí já era, né? Você tem experiência, né? É isso. Eu costumo falar do pessoal da mentoria isso. A gente tem que criar uma esteira de produtos. A gente tem produtos no tributário que são pontuais. Então, a gente tem produtos que são que tem datas para oferecer. Então, declaração de física, revisão de ECD, de ECF, apuração de imposto de renda na base de 31/12, algumas operações de evento especial, onde tem aquelas obrigações acessórias que têm que ser entregues. E a gente tem os produtos que são, olha, é o momento. Né? Então, esse é um produto do momento. Exclusão de CMS, eu estou falando de exclusão de CMS desde maio, junho do ano passado, da questão da recuperação administrativa. Então, assim, para não perder o time, senão, é o que você falou, daqui a pouco você vai no cliente, que é da sua carteira de cliente, e aí você vai lá, olha, tem uma questão de recuperação do PIS e COFINS ST do cigarro. Cara, já fizeram. Já fiz o trabalho. Já fez. E uma questão importante que a gente esqueceu de mencionar para o pessoal ter uma noção de montante, a gente está falando aqui entre 7% a 7,3% do faturamento de venda de cigarro. Então, se a gente falar, por exemplo, de uma empresa que revende, por exemplo, 1 milhão por ano de cigarro, a gente está falando de uma recuperação na casa aí de R$70 mil por ano. Então, quando a gente multiplica isso por 5, nós estamos falando de R$350 mil de recuperação. Então, os valores são relevantes. A depender do montante da venda, os valores são relevantes. Exatamente. Exatamente. Todas as simulações que a gente já fez, os casos que a gente já acompanhou, sim, e os créditos que a gente já levantou, os valores são bem interessantes, até para estabelecimentos pequenos. Sabe uma outra coisa que também o pessoal ficou muito na dúvida, Elson? Empresa do Simples Nacional pode fazer isso? Pode, mesma coisa. O trabalho é serve para simples, presumido e lucro real. Aí o espectro de empresas para serem trabalhadas aumenta consideravelmente, sim, né, meu amigo? Porque a sistemática de apuração é a mesma, né? O industrial, não importa para quem ele vendeu, ele pagou o PIS/COFINS ST de uma base majorada daqueles percentuais de multiplicação lá. Então, é a mesma situação, a mesma sistemática. E aí o pessoal, estou vendo alguns questionamentos aqui, não tem que fazer nenhum tipo de retificação. Esse é um trabalho 100% administrativo, mas sem retificação de nenhum tipo de obrigação acessória. É comprovar que eu vendi por um preço inferior do que foi pago lá no começo da cadeia. Muito legal. E a novidade aí, gente, você vai falar em procedimento, e a gente está antecipando aqui, né, como eu falei para vocês mais cedo, o lançamento de um novo módulo do recuperador que vai automatizar o levantamento desse crédito. E além de automatizar, a gente está fazendo também toda a parte do pedido de restituição de acordo com o anexo 1 da IN 2055, colocando ali os fundamentos jurídicos já, o que embasou os cálculos, enfim. Então, a intenção é que você já faça o levantamento,
e o próprio sistema emita para você o processo que vai ser feito. Então, ele já vai te dar o PDF do processo completo, incluindo tudo, os fundamentos da recuperação, o cálculo, né, a capa do processo, que é o pedido de acordo com o anexo 1 da IN, então vai sair tudo completinho para você. Então, isso aí significa que você pode ter extrema rapidez aí para visitar seus clientes, tá? Entrar rapidinho para os processos e acumular. Dá para fazer volume. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de nacional, então a gente vai pegar o quê? Loja de conveniência, mercadinho, mercadão, né, supermercado, a gente vai pegar bar, restaurante, padaria. Todo mundo que vende cigarro, né? Todo mundo que vende cigarro, um universo enorme para você abordar. Então, eu acho uma excelente oportunidade para você colocar no seu mix aí de produtos tributários, tá? E a gente está aqui fazendo todo o acompanhamento e colocando todos os ajustes necessários à evolução dessa causa. Então, o Elcio acompanha a gente aqui na auditoria, sempre o desenvolvimento de produtos, e a gente está sempre colocando aí essas novidades e os aperfeiçoamentos que cada recuperação de crédito demanda, né? Então, essa novidade vem aí, gente, vai ficar um show para vocês, e eu acho que a maior vantagem da tecnologia nesse aspecto aí é você poder atender com rapidez, com precisão os seus clientes, né? Então, assim, através de carregamento de documentos eletrônicos, você já sai com tudo ali pronto, né? Agora, uma coisa que eu tenho cansado de repetir, é sempre interessante, tá? E é fundamental que você estude também sobre o tema, que você saiba, até porque, vamos supor que você tem algum óbice aí por parte da Receita em algum aspecto do seu pedido especificamente, né? Você tem que saber os fundamentos para poder fazer um recurso daquilo, para poder defender o seu cliente. Então, é legal estudar, você se aprimorar, por mais simples que seja a tese, você saber de tudo que está ali, todos os fundamentos e tal. Tem vários cursos no mercado aí para você fazer também, né, Elcio? Mas é muito interessante, né? Você trata isso aí na mentoria também, não? Sim, dentro da mentoria o pessoal a gente já está tratando esse assunto já há alguns meses. E aí agora, com a plataforma, na hora que estiver rodando, vai ficar muito mais simples, né, de fazer o trabalho, porque vai ter como operacionalizar, e aí você ganha, né? A gente sempre fala, a ferramenta é um facilitador e traz a possibilidade de a gente criar volume no trabalho. Então, às vezes, um trabalho que você, para fazer na mão, você demora uma semana, às vezes, em um dia, com o uso da ferramenta, você consegue operacionalizar o trabalho. É claro que, lembrando sempre que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né, como consultor tributário, que é avaliar se faz sentido o que o sistema, né, gerou, porque a gente vê muita inconsistência em informações entregues pelos clientes. Então, é uma questão... Eu estou vivenciando isso agora, né? Fui fazer o trabalho, você pega, a depender do sistema que você baixa e utiliza, você não pega venda para entrega futura, venda em consignação, você pega operações lá do passado, que isso não tem como. Você tem que operacionalizar na mão e aí, né, e tentando fazer formas de fazer double checks. Então, acho que a ferramenta vai vir para quê? Para que a gente ganhe escala. Então, hoje, onde estão os maiores nichos? Supermercados que revendem cigarros e as lojas de conveniências, que eu acho que são os grandes vendedores hoje, né, de cigarro. E aí, lembrando, independente se é simples, lucro real, lucro presumido, a oportunidade está para todas as empresas que são revendedoras de cigarro. Deixa eu te contar. O sistema vai trazer também uma questão que é o facilitador do preenchimento do anexo com todo o embasamento legal, né? Que também vai trazer ali uma facilidade para o pessoal saber onde estão todos os embasamentos legais para isso, né? Exatamente. Uma coisa que eu só queria te contar um caso, você falou essa questão de facilitador e potencializador, né? Eu estava acompanhando uma cliente aqui e ajudei a fazer um cálculo, acompanhei, né, a apuração de um cálculo de exclusão do ICMS esse final de semana e falei assim, vou tirar o sábado de manhã para pegar nessa questão. E peguei era 10 e alguma coisa da manhã, sentei na sala, à vontade, coloquei o notebook no colo e comecei a trabalhar. Rapaz, você sabe que hora que eu acabei de apurar o crédito dessa empresa nos últimos 5 anos? E hora que é empresa de volume, porque é empresa de lanchonete de estrada. Então, assim, vamos dizer assim, em termos de documentos fiscais, é uma média
aí em torno de 120, 140 mil documentos mês. É muito documento fiscal por mês. Apesar dos volumes serem pequenininhos, né? Porque vende coxinha de galinha, vende pão de queijo, vende... né? Mas, enfim, são itens de valor pequeno, mas muito volume de documento fiscal. Muito volume. Então, você fazer isso na mão, você imagina fazer. Você sabe qual que eu terminei? Eu comecei 10 e pouco. Sabe qual que eu terminei? Meio-dia e meio, com a minha mulher... Não, meio-dia e meio, com a minha mulher me chamando para almoçar. Eu acabei de fazer o último cheque ali, de documento subido, acabei de conferir a planilha final do CREFIS, eu levei 2 horas para apurar os últimos 5 anos, cara. Então... de uma empresa com volume dessa ordem, entendeu? Então, assim, imagina só, isso que eu falo, a questão de ganho de escala, né? Não é que o sistema vai substituir você, o seu conhecimento, imagina, de jeito nenhum. Mas no trabalho braçal, para que você tem que ficar fazendo trabalho braçal? Se você tem. Porque com o mecânico, quando você leva seu carro na oficina, ele não vai lá e passa o raster no seu carro para saber o que está acontecendo. Não é assim? O cara espeta o raster lá e na hora já te dá. Então, para que ele vai ficar desmontando, tirando parafuso para ver o que está acontecendo? Então, assim, o que é trabalho braçal, eu acho que o sistema vem para somar. Nesse caso do PIS/COFINS sobre combustível, pelo tudo que a gente já viu e tal, vai ser um sistema muito rápido, muito fácil de operar e que vai permitir que você se concentre em visitar, em reunir com o cliente e tal, porque a parte de operação já fica aí por conta, né? Ele já vai para você, né? E o resto aí você se concentra, né? Em fazer suas reuniões, explicar para o cliente, convencer o cliente, né? Prospectar, né? Atender bem, que estrategicamente é o que vai te fazer crescer, é o que vai te fazer ir para frente, né? Sim. Então, é isso, né? Você quer colocar mais alguma coisa em relação a essa questão? Será que o pessoal tem alguma coisa para perguntar? Sistema aí, assim, eu acho que foi muito bem colocado aí por você. Eu acho que existe um mito aí do mercado. Eu sou um cara que eu estou no mercado há mais de 20 anos. Então, eu peguei toda a fase sem qualquer tecnologia. E há 10 anos eu vivo no dia a dia a parte com tecnologia. Então, a tecnologia não tem jeito. Para todas as áreas, ela veio para agregar valor. Então, assim, por exemplo, dentro da mentoria, eu falo, pessoal, sem sistema você não cresce, não tem jeito. Ah, mas é caro, mas é um investimento. Não é caro se você pensar os benefícios que o sistema pode te trazer. Então, assim, não existe mais como fazer um trabalho tributário, a não ser que você vai fazer uma declaração do imposto de renda, um planejamento tributário ali, um estudo tributário, onde você vai mexer com as informações contábeis. Mas quando a gente pega aí, expede CMS/PI, expede contribuições, principalmente, não tem como ser diferente de um trabalho com sistema e sem sistema, não dá. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem um mito no mercado de que você precisa aprender a fazer na mão, você precisa... Esquece, isso não existe mais. Você precisa saber usar o sistema. Hoje, se você pega, por exemplo, um advogado que não tem muito contato com sistemas, né, é muito fácil ele aprender a mexer no sistema. Por quê? Porque o sistema tem um grande suporte. Então, o sistema tem um suporte que você vai ter ali vídeos no YouTube, você vai ter aulas. Então, você comprou uma auditoria, qualquer sistema, você vai ter um treinamento básico. E aí você precisa ter o quê? Aquele pano de fundo, que é todo o conhecimento técnico, para a hora que o sistema trouxer essas facilidades, você também tenha condições técnicas de fazer os cheques. Mas as coisas se complementam, né? Tem um complemento. Então, hoje, por exemplo, eu não consigo mais trabalhar sem sistema. E não é aqui para vender nenhum tipo de sistema. É para falar o quê? Eu não sou um cara que fico vendendo cursos. Eu estou no offline fazendo trabalho. E eu vi, por exemplo, a dificuldade que eu tive de levantar um valor de 2003 a 2011 no puro Excel. E aí, quando eu fiz em diante, é outro mundo. Aí voa. O que acontece? Eu vejo assim, eu acho até muito importante você aprender a fazer o cálculo na mão, porque você vai aprender o fundamento, por que aquele cálculo está sendo feito. É igual uma criança, quando vai aprender matemática, né? A professora não deixa ela usar a calculadora de cara, né? Mas depois que você aprende os cálculos e pega uma calculadora, tudo faz mais sentido para você, né?
Então eu acho legal assim, você aprender os fundamentos, sim, aprender a fazer no Excel, sim, porque você vai entender o porquê. E aí você pode criticar. E aí você pode conferir se está certo. Você pode fazer um double check, igual você falou aí. Né? Senão você fica refém, você vai ficar no escuro, você vai acreditar no que está aparecendo na tela ali, porque você não tem fundamento. Agora, entre você aprender o fundamento e usar isso como metodologia para o seu trabalho, aí tem uma diferença muito grande. Né? Então, assim, eu aprendi a fazer os cálculos, mas não quer dizer que eu tenho que fazer cálculo no papel de pão a vida inteira. Né? Eu sei por que o cálculo funciona dessa forma. Mas, pô, chega um determinado momento no meu negócio que eu tenho um computador, que eu tenho uma calculadora, que eu tenho, enfim, outras coisas. Não é preciso ficar fazendo anotação o dia inteiro, fazendo as coisas na unha. Agora, que é importante saber, isso é importante saber o fundamento, porque é dessa forma que você consegue criticar. Né? Então, acho que é por aí. Sim. Mas assim, o pessoal aprender a fazer na mão, no passado, você não tinha muita opção, né? Hoje, você pega, por exemplo, um exclusão de CMS. Se você pegar um mês, jogar no Excel, você monta um cálculo. E o sistema vai te trazer um cálculo. Você faz um confronto. Cara, eu tenho um caso disso aí. Eu tive um questionamento hoje sobre isso, muito legal. A pessoa falou o seguinte pra gente assim: olha, eu na verdade fazia o levantamento com uma pessoa terceirizada. Depois eu contratei o sistema de vocês e o cálculo de vocês é sempre menor. É porque vocês são muito conservadores? É porque vocês deixam de apurar alguma coisa? Aí eu falei, não, antes de falar qualquer coisa, deixa eu dar uma examinada, né? Aí eu peguei a documentação e, na verdade, o que eu cheguei à conclusão foi o seguinte: não é a gente que é conservador. O terceirizado que essa pessoa utilizava, que era extremamente arrojado na hora de apurar os créditos. Então, o que acontece? Na exclusão do semestre, por exemplo, por que você tem que entender esse fundamento? Não é difícil, gente, mas tem que entender. Por exemplo, a Receita fala assim, e a Receita está certíssima nisso. Você vai poder excluir o ICMS do item que é tributado de PIS e COFINS e do item que também é tributado de ICMS, obviamente. Né? Então, assim, aquele ICMS impactou naquela base de cálculo de PIS e COFINS. Ora, se um produto não gera tributação de PIS e COFINS, qual o prejuízo que eu tive de ter ICMS ali? Se a alíquota é zero, qual o prejuízo que eu tive? Já paguei zero mesmo? Do quê? Já paguei zero. Né? Então, o que essa pessoa fazia? Ela pegava o total do ICMS, sobre produto alíquota zero, monofase, tudo. Né? Pegava tudo que era de ICMS e descontava do total de PIS e COFINS. Obviamente, tá certo, em muitos casos o crédito vai ser maior, porque ela descontou mais do que poderia descontar. Sim. De ICMS. Só que vai ter problema ali na frente. Então, se a pessoa não entende o fundamento, é isso que acontece. Eu já matei de cara. Falei, ela está excluindo ICMS de alíquota zero. Entendeu? Ela está excluindo ICMS de situação que não pode excluir. E é isso que acontece. Então, são conceitos que não são difíceis, né, Elcio? Mas se você tiver esse fundamento mínimo, você vai atuar com muito mais segurança, com muito mais fluidez, né, no mercado tributário. Sim. Você vai pegar um cliente, você primeiro... Isso aí é para todos os trabalhos, né? Pô, você começou um trabalho, você tem que entender o cliente. Esse cliente é um cliente que ele é desonerado para o ICMS, ou ele é desonerado para o PIS/COFINS, ou é um cliente que está numa região que tem, eventualmente, algum tipo de benefício. Então, quando você vai estudando o cliente, e não é simplesmente ir lá pegar os documentos e fazer o trabalho. Você tem que estudar aquele cliente, o ramo de atividade, e a partir desse momento, você começa a ver. Esse é um cara do setor de agro, por exemplo. Um exportador de soja. Eu não vou lá oferecer uma exclusão de CMS para o exportador de soja. Pois é. O cara não paga, os COFINS não tem. Mas ele tem uma operação... Entendeu? Tem coisa que a gente também precisa ter esse conhecimento básico para também não queimar o filme até numa reunião, né? Às vezes a gente pega, por exemplo... mas o fulano, já aconteceu isso comigo. Eu estava no cliente e falo assim, mas o fulano me ofereceu um trabalho assim. Eu falo, olha, ele pode ter te oferecido, mas para a sua atividade não tem. Eu vivenciei esses tempos isso. O cara vende muda de cana-de-açúcar. A venda de muda é isenta aqui em São Paulo. Aí o pessoal estava vendendo para ele recuperar o ICMS sobre o óleo diesel. Eu não posso recuperar ICMS numa operação que é isenta, tem vedação expressa no regulamento. Então, assim... A hora que você começa a entender esses panos de fundo das atividades,
você começa a enxergar as oportunidades e até ver outras oportunidades, né? Ó, não tem isso, mas pode ter outra coisa. E é isso que vai diferenciando os profissionais aí dentro da carreira tributária, né? É isso mesmo. Ô Elcio, eu acho que já estamos, né? Vamos caminhando para o final aqui, né? Acho que já esclarecemos a questão. Vocês viram que é uma questão bem simples, não tem muito mistério, né? Sim. Só para responder uma dúvida que o Caio colocou aqui nas perguntas para a gente. Pergunta difícil não vale, hein, cara? Qual o tempo para lançamento aí da nova plataforma? Tive uma reunião hoje com o pessoal aí do time de projeto e a gente está calculando aí entre 45 e 60 dias, tá? Esse é o tempo mais ou menos que a gente está calculando aí, né? Mas assim, caso vocês já queiram ir adiantando a questão, porque envolve toda a parte de documentação, que vocês vão ter que visitar, vocês vão ter que expor essa tese para o cliente, né? Solicitar documento. Então, quem já quiser já ir adiantando essa parte de contactando o cliente, juntando e organizando a documentação toda, né? Que são as notas, basicamente as notas FT contribuições que a gente vai precisar. Isso. Já pode adiantando essa parte. Então, não precisa esperar o sistema sair para começar a trabalhar. Aliás, você pode trabalhar até sem sistema, óbvio. Né? O sistema que o cliente está falando aqui é potencializador. Mas, assim, você tem todo um trabalho prévio aí de prospecção, de mapeamento de quem é seu público-alvo aí na região, de approach desse pessoal, de marcação de visita, de expor a questão, de solicitar documento. Então, assim, vamos trabalhando aí, você paralelo aí. Eu vou trabalhando do meu lado, você vai trabalhando do seu aí. Sim. Quando a gente chegar, de repente, quando ele lançar, você já está com um kitzinho de documento pronto para jogar. Olha que beleza. Né? Então, se você já quiser dar uma expectativa de crédito, é fácil de você dar, você não precisa de sistema para isso. É que nem o Elcio falou, é 7,3%. Coloca 7,3% mais ou menos. Pergunta para ele a média que ele tem de venda de cigarro. Qual que é a média mensal que você tem? Minha média mensal é de, sei lá, 100 mil reais de venda de cigarro. 7,3, 7.300 por mês, vezes 60. Você já vai ter aí em torno de 400 mil reais para recuperar. Você já pode falar com ele de expectativa, né? E isso pode animar o seu cliente a separar a documentação. Falar, opa, 400 mil reais? Pô, peraí, então o negócio é legal. Ô, meu contador, ô, minha auxiliar administrativa, vem cá, separa o documento aí, dá aí pro Caio começar a trabalhar para mim, entendeu? Então vamos fazendo isso, gente. Assim, vocês podem ir trabalhando em paralelo aí, que daqui a pouquinho está no ar e aí vocês podem começar a fazer esse levantamento em massa, tá? Acho que uma dica importante aí, complementando o que você falou, se você já tem a oportunidade, se você já tem o cliente, para não perder períodos, faz os 2, 3 primeiros meses na mão. Ou se você conseguir fazer tudo, depois, na hora que vier o sistema, você pode até fazer um double check, importa tudo para o sistema e utiliza a ferramenta. Mas, enquanto isso, você pode mostrar para o cliente, olha, vou tentar fazer pelo menos esses 3 primeiros meses, um trimestre, vou fazer utilizando outros recursos, planilha de Excel, para que depois você consiga operacionalizar de uma maneira mais rápida e aí você consegue vender no volume e ganhar escala, né? Acho que não dá para ficar parado. Exatamente. Tem que, além do que, a gente sabe da dificuldade de conseguir a documentação. Então, até você chegar no cliente, vender e tal, pode pôr aí uns 30 dias. Então, pode ser que nesse meio tempo o sistema já esteja rodando e aí fica mais fácil para todo mundo, né? É isso que eu falei. Então, assim, a gente pode trabalhando em paralelo, né? Vocês podem fazer nessa parte aí de visitação, expor a oportunidade, enfim, juntando documento, a gente está caminhando lá de cá. Sim. No final das contas vai dar bom. Vai dar tudo certo. Bom, pessoal, estamos aqui, né? 7:55 já, estamos quase esgotando nosso tempo. Oi, Elcio, queria te agradecer demais novamente aí pela contribuição, pelo seu tempo, né? E por ajudar aí essa galera toda a esclarecer as dúvidas sobre mais essa oportunidade que a gente está tratando, né? E com certeza acho que foi muito esclarecedor aqui, que o pessoal que ainda tiver dúvida, depois pode mandar contato aqui no perfil mesmo, manda um direct para mim, que a gente vai respondendo. Aqui na live é muito difícil responder todo mundo, mas claro, manda os directs para mim que eu vou respondendo todo mundo aí. Tá beleza? Beleza, cara. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer. Eu vi que o pessoal questionou aí como que funciona o cálculo.
no meu feed tem um post que eu faço um cálculo, um demonstrativo bem simples. Então, quem quiser olhar lá, deve ter aí uns 10 posts anteriores. Aí tem lá um post sobre o cigarro e tem um cálculo onde a gente chega nesses 7,3%, pelo menos para ter uma noção do cálculo. E também estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição também. Fred, obrigado aí, cara. Gratidão, tamo junto. Tamo junto, cara. Gente, obrigado. Boa noite para vocês aí, pelo tempo de vocês. Com certeza, é isso aí que faz a diferença de um profissional tributário. Não tem hora, não. Aprender sempre e evoluir sempre. Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer aí, brigadão. Até mais, Valeu, Fred. tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.